Estudo Bíblico Amós 7, versos 1 a 17. Aqui o profeta tem diversas visões que anunciam juízo de destruição contra Israel. A partir do que ele vê, intercede pelo seu povo e pede ao Senhor que tenha misericórdia. O Senhor Deus ouve o clamor de Amós e suspende o juízo contra a nação. Nota: precisamos aprender a orar por nossa nação, estado, cidade e até mesmo pela nossa casa. Somos os intercessores do nosso povo. Se Amós permanecesse calado, certamente o juízo permaneceria. Contudo, ele clamou e foi ouvido. Devemos lembrar que Amós não era um homem muito eloquente, com títulos, com grandes estudos. Como ele mesmo disse, eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Versos 14 e 15. Amós era um homem comum que ouviu a voz de Deus. Versos 1 a 9. Esses versos apresentam 3 das 5 visões de Amós a respeito dos juízos que caíram sobre Israel. Versos 1 a 3. O primeiro juízo é a fome. Gafanhotos, como instrumentos da ira divina, vieram sobre a terra para destruir a sua beleza e seus frutos, trazendo carestia e fome aos habitantes. Deus é longânimo para com as pessoas, mas não para sempre, porque ele não tem o culpado por inocente. No entanto, o juízo veio misturado com a misericórdia de Deus. Nota: observe que as misericórdias que Deus continua a nos dar são mais numerosas e mais valiosas do que aquelas que Ele tira de nós. Isso deve nos tornar mais gratos e submissos à sua vontade quando as decepções vierem. Verso 1. Ceifas do rei. Era a porção do início da primavera que era cobrada como tributo pelos reis de Israel. Capítulo 5, verso 11, 1 Reis 12, verso 4. Só depois de pago o tributo é que o povo podia fazer uso das suas ceifas. A destruição dessa segunda colheita pelos gafanhotos colocava a população em risco de passar fome. Verso 2. Comido de toda a erva da terra. A palavra hebraica para erva é geral. Toda a vegetação foi destruída, não somente as colheitas. Em hebraico, a frase completa faz eco à descrição da praga dos gafanhotos em Êxodo 10, versos 12 e 15. Toda a erva da terra. O Senhor puniria Israel, assim como ele puniu o Egito antes do Êxodo. Vendo a terrível obra dos gafanhotos, Amós intercede em favor de Israel. Os profetas sempre oraram por aqueles a quem profetizaram, e assim mostraram que, apesar de denunciarem o pecado das pessoas, não tinham prazer na sua destruição. Deus ouviu sua oração. Verso 3. Versos 4 a 6. A próxima visão, o julgamento pelo fogo, mostra que Deus tem muitas maneiras de humilhar uma nação pecadora. Esse fogo abrasador sobre a plantação seca, trazido por Deus, fez coisas terríveis e ainda consumiu os reservatórios profundos de água, deixando claro que nada pode interromper as visitações de Deus. Mais uma vez, o profeta intercedeu em favor dos pecadores. Então, devido à intercessão profética, o Senhor postergou os seus juízos. Verso 4. Chamou o fogo. Capítulo 1, verso 4, Isaías 66, versos 15 e 16. O grande abismo poderia ser o mar Mediterrâneo, embora a mesma frase seja também usada para as caóticas águas subterrâneas, Gênesis 7:11, e para o Mar Vermelho, no cruzamento de Israel, Isaías 51:10. A perspectiva de um fogo que vai devorar mar e terra faz eco com a advertência de julgamento da aliança em Deuteronômio 32:22. A linguagem excede o que aconteceu no Novo Testamento,
mas sugere de antemão o último julgamento, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 21:1, do qual todos os julgamentos prévios não são senão tipos. Versos 7 a 9. A terceira visão, a do fio de prumo, nos lembra que Israel era como uma parede forte que o próprio Deus havia construído. Mas agora Deus está em cima do muro com um fio de prumo para medi-la e trazer juízos sobre ela, porque não estava à altura de suas expectativas. A punição seria certa. Observe que virá um tempo quando aqueles que foram poupados logo não mais o serão. Verso 7. Mostrou-me. Esta e a quarta visão, capítulo 8, versos 1 a 3, tem a mesma estrutura. A. O Senhor dá a visão. B. O Senhor questiona Amós. C. Amós replica. D. O Senhor explica e julga. Experiências visionárias similarmente estruturadas são registradas em Jeremias 1, versos 11, 12 e 13 a 16. Verso 8. Jamais passarei por ele. Não mais o Senhor passará por cima de suas transgressões. Miqueias 7:18. Verso 9. Os altos, os santuários. Estes altos lugares eram locais de adoração idólatra cananeia. Deuteronômio 12:12, 2 Reis 17, versos 10 a 12. Ou adoração sincretista. A casa de Jeroboão. O próprio Jeroboão poderia não morrer à espada, mas sua casa ou família poderia ser afetada. Embora Jeroboão aparentemente tenha morrido de morte natural, segundo Reis 14:29, essa profecia cumpriu-se quando Zacarias, seu filho, foi morto por Salum, segundo Reis 15:10. Versos 10 a 17. A seção autobiográfica aparentemente relaciona-se à terceira visão, contando a reação de confronto de Amazias, o sacerdote de Betel, contra o profeta Amós e suas profecias. As implicações políticas da pregação do profeta são aparentes. Jeremias também foi erradamente considerado um traidor por causa de suas profecias contra Judá. Jeremias 26:11, 37 de 11 a 13 e 38 de 1 a 6. Versos 10 e 11. Apesar da intercessão de Amós em favor de Israel, esta continuou em pecado. Além disso, perseguiu o profeta. Amazias, o sacerdote-chefe da adoração do bezerro em Betel, queixou o seu rei Jeroboão sobre o profeta, sem mencionar sua oração de intercessão por eles. Amazias distorceu a citação de Amós para fazer com que Jeroboão se sentisse pessoalmente mais ameaçado. Note-se que os que mais fingem ter santidade são geralmente os piores inimigos de quem está realmente santificado. Verso 12, vidente. Em hebraico, alguém com visão espiritual, aqui usado para denotar o visionário, já que Amazias não quis conferir a Amós o título certo de profeta. Em hebraico, Nabi, homem inspirado. Ali come teu pão. Provavelmente isso signifique ganha tua vida profetizando ali em Judá. Embora fosse apropriado que um profeta fosse pago por seu trabalho, 1 Samuel 9, versos 6 a 8, mas confrontar com Miqueias 3, 5 a 11, Amazias acusou Amós de ser meramente um profeta de aluguel. As ordens de Amazias aqui são um exemplo do pecado de ordenar aos profetas que não profetizem. Capítulo 2, verso 12. Verso 13. Desde o tempo em que Jeroboão I estabeleceu a idolatria em Betel, capítulo 3, verso 14, os reis de Israel tinham uma grande influência no culto. Amazias estava preocupado com o santuário de seu reino terreno em vez do santuário do grande rei, o Senhor. Uma futura geração de sacerdotes iria da mesma maneira levar à morte Jesus, o maior dos profetas, por causa da preocupação errada
de proteger seu próprio reino e templo. João 11, verso 48. Versos 14 e 15. Amós profetizou, fazendo aquilo que Deus o designara a fazer. Ele testemunhou que Deus o chamara enquanto era apenas um pastor, não para temer o homem, mas para fazer a sua vontade. Amós rejeitou completamente a acusação de Amazias, verso 11, e destacou o seu divino chamado para profetizar. Suas habilidades vinham de Deus. Ele era um profeta, mas não por profissão ou modo de ganhar a vida com isso, mas foi chamado para honrar a Deus, servir as pessoas e fazer o bem. Versos 16 e 17. Quando Amazias ordenou que Amós ficasse em silêncio, verso 13, o profeta profetizou contra sua esposa e seus filhos. Sua mulher seria tratada como uma prostituta. Seus filhos e suas filhas seriam mortos pela espada de guerra e o próprio Amazias viveria para ver isso. E em seguida seria levado cativo para morrer em uma terra estrangeira. Amazias havia ensinado o povo a adorar ídolos e por isso o Senhor o destruiria por seus pecados. Verso 17. Terra imunda. Qualquer território fora da terra prometida. O exílio seria extremamente desgostoso para o sacerdote Amazias. Vivendo numa terra pagã, ele se tornaria ritualmente imundo. Nota: as interações de Deus com seu povo nos mostram que ele é muito paciente, mas não tolera o pecado. O dia do acerto de contas chegará para todos nós. Por isso, peçamos a Deus que nos ajude a vivermos em comunhão e fazermos um concerto com Ele no dia que se chama hoje.